Tô de volta com Mulher Demais, né? E aqui já com o nosso papo de quinta, para você que está chegando agora, o assunto hoje é TDAH, tá? A gente está aqui com a presença do Pedro Lucas, que é psicólogo. Então vamos seguir, né, Pedro? Inclusive com os questionamentos de quem está em casa, a turma que mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp, já vamos colocar em tela aqui para você acompanhar junto comigo as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. No primeiro bloco a gente falou sobre diagnóstico em crianças, né? E nesse bloco também a gente vai falar sobre sintomas em adultos. Enfim, diagnóstico também nos adultos, tá? Inclusive, antes das perguntas que chegaram no nosso WhatsApp, vamos falar sobre isso, Pedro? Porque a gente abriu o Papo de Quinta falando sobre a Deolane aqui, né? Que inclusive divulgou nas redes sociais, que recebeu o diagnóstico. Tem alguns sintomas em adultos, tá? Adultos com TDAH. Vamos trazer aqui em tela pra gente acompanhar? São os principais sintomas em adultos, tá? Aqui, ó, procrastinação, falta de foco e concentração, dificuldade de seguir rotina, também de planejamento nos relacionamentos, alterações de humor frequentes, também frequentes esquecimentos. Então, quem consegue identificar esses sintomas, já precisa buscar algum tipo de especialista, como você citou, seja psicólogo, psiquiatra, Pedro? Com certeza, porque muitos desses sintomas estão associados a outros transtornos também, como por exemplo o transtorno de ansiedade, o transtorno de humor depressivo, né, que também nós chamamos popularmente de depressão. Então, uma pessoa que tem muita procrastinação, por exemplo, ela pode fazer isso tanto porque ela tem dificuldade em começar atividades por conta de uma maior capacidade de planejamento, que seria, por exemplo, a questão de um adulto com TDAH, mas também porque ela está muito ansiosa, ela é muito perfeccionista e essa característica de ser muito ansioso ou ansiosa faz com que ela procrastine. Então perceba, o sintoma por si só, ele não determina de forma isolada de qual transtorno nós estamos falando. Por isso que é tão importante que a pessoa não se autodiagnostique e procure um profissional para fazer esse diagnóstico. Um desses que eu já citei, neuropsicólogo, psicólogo, neurologista e psiquiatra. Uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, eu não tive TDAH na infância, será que eu posso ter adulto? Será que esse TDAH eu posso ter adquirido enquanto adulto? E a resposta é não. Certo. Certamente, se a pessoa tem o TDAH e só identifica na fase adulta, é porque na infância isso ficou mascarado. Talvez não apareceram tantas situações e contextos em que ficou muito evidente o TDAH dessa criança. Ou talvez, por falta de conhecimento, de informação, os pais acabaram achando que se tratava apenas de uma criança um pouco mais inquieta mesmo, né? Então, o TDAH não está relacionado, Bruna, necessariamente a uma deficiência intelectual. Na verdade, existem pessoas que têm TDAH e são extremamente inteligentes e criativas. Então, uma pessoa pode ter TDAH e isso só fica mais evidenciado no ensino médio, por exemplo, ou na faculdade, em que as responsabilidades acadêmicas, as responsabilidades profissionais ficam muito mais intensificadas. Exatamente. Certo? Agora, um dos critérios diagnósticos para que uma pessoa receba o diagnóstico de TDAH é que esses sintomas têm que ter sido manifestados antes dos 12 anos. Entendi. Se só forem manifestados após os 12 anos, então provavelmente a gente está falando de outro problema de saúde mental. Certinho. Tem dúvida aqui no nosso WhatsApp? Vamos acompanhar, inclusive, de uma pessoa adulta, né? Uma dúvida envolvendo, então, o diagnóstico do TDAH na fase adulta. Nossa telespectadora disse, a Ana, né? Disse que tem dificuldade de atenção, nunca termina o que faz e muda de humor facilmente. Ela pergunta, eu tenho TDAH? No trabalho não consigo terminar minhas atividades e isso me deixa frustrada. São indícios aí, Pedro, diagnóstico aqui na TV a gente não consegue passar, não tem como, né? A gente dá o diagnóstico, mas assim, tudo que ela trouxe são sintomas, Certo. né? São fortes indícios. Então, a minha recomendação é que a Ana procure um profissional de saúde mental, né? Pode ser inclusive um psicólogo que trabalhe na abordagem cognitivo-comportamental, né? Ou um neuropsicólogo que faça essa avaliação clínica dela, né? Ou mesmo um psiquiatra também. Ela tem essa gama de possibilidades. E aí esse profissional ele vai fazer uma entrevista com ela,
com o cônjuge, se ela for casada, vai fazer também com os familiares. Sim. Muitas vezes a gente inclui familiares de primeiro grau que tenham muito contato com a pessoa para cruzar essas informações. Entendi. A gente geralmente não fica apenas com as informações que a própria pessoa nos concede, porque por vezes ela agiganta demais os sintomas dela, ou pode ser o contrário também, ela subestima demais os sintomas dela. Então a gente gosta de pegar não só as informações da própria pessoa que traz as queixas, como também de familiares, parceiros amorosos e entes queridos que caminham perto com essa pessoa. Uma vez confirmado o diagnóstico, a partir daí o que é que deve ser feito, né? Um acompanhamento constante, você falou que não tem cura, então é para o Isso. resto da vida, Pedro? É para o resto da vida, só que assim, o TDAH, assim como o autismo, né, assim como o transtorno do espectro autista, ele tem níveis de comprometimento, vamos chamar dessa maneira. Então pode ser leve, moderado ou grave, tá? Dificilmente uma pessoa com TDAH grave só descobre na fase adulta. Entendi. Geralmente já quando criança ela descobre porque os danos, né, são muito evidentes, muito latentes. Mas pode ser, né, que uma pessoa com TDAH leve venha descobrir na fase adulta e aí se depare com a seguinte situação: poxa, eu tenho um TDAH, isso não tem cura, e agora, né? Bom, quando a gente está falando de um TDAH leve ou moderado, o manejo é muito, muito bom, a ponto de muitas vezes as pessoas ao redor não perceberem que aquela pessoa tem TDAH se ela estiver devidamente medicada e tratada. Sim. E como é que é esse tratamento, né? A gente utiliza bastante os psicoestimulantes, como eu já falei, né? Especialmente Venvanse, Ritalina, Concerta. E também utilizamos as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então essas técnicas vão ajudar uma pessoa com TDAH a ter melhor controle do tempo, que é uma dificuldade tremenda. Pessoas com TDAH têm uma ingerência de tempo muito grande. Então, gerenciamento do tempo, habilidades sociais, regulação emocional, né? Tudo isso que a querida comentou, né? São dificuldades realmente. A capacidade de você se manter mais estável. Pessoas com TDAH, elas tendem a oscilar muito. E muitas vezes isso é até confundido com bipolaridade, por exemplo. Mas é uma oscilação diferente da oscilação do transtorno de humor bipolar. Então, regulação emocional, habilidades sociais, enfim, todas essas questões que permeiam e dificultam a vida de uma pessoa com TDAH tem como ela adquirir em terapia. A medicação vai ajudá-la a ter mais foco, a dizer não para certos prazeres imediatos, mas somente a medicação não vai resolver. É necessário que essa pessoa com TDAH também faça psicoterapia. Perfeito. Eu vou deixar aqui o Instagram do Pedro, @psipedrolucas, até que ele volte aqui com outros temas também. Obrigada, viu, Pedro, pela participação. Bruna. Até a próxima, Até viu? a próxima. Muito bem.